muito grande poder retornar à minha casa, porque eu congreguei aqui durante 7 anos, né? 7 anos, de 1992 a 99, quando o Glaicon, né? Pastor Glaicon nos falando, pastor Almir, nos designou para, até então, irmãozinha, porque a Igreja Batista Gilgal hoje, ela é filha da irmã. Foi a irmã, o pastor Almir, né, que fundou o trabalho. E depois de mais ou menos uns 7 anos que a congregação irmã tinha até uma liderança, ele nos designou para lá. Então eu saí da irmã porque o pastor Almir me enviou, senão provavelmente eu estaria aqui até hoje, né? Tive a oportunidade de participar também do Ministério de Louvor da igreja, e hoje revejo muitos irmãos que mesmo da minha época aqui, né, são colunas que o Senhor Jesus colocou aqui na igreja, junto agora com o pastor Glaicon, irmãos que auxiliaram muito o pastor Almir no ministério durante o tempo em que ele ministrou aqui. E hoje eu revejo, não vou citar os nomes, senão vou ficar aqui só citando nomes, mas revejo muitos irmãos aqui, desde aquela época minha, que estão contribuindo, né, para o desenvolvimento do trabalho do Senhor Jesus neste lugar. Porque a Igreja Batista Irmão é uma igreja que nasceu no coração de Deus. Como o Glaicon falou, foi o Senhor Jesus, né? E ele sempre faz isso, ele levanta pessoas. Quando nós lemos no livro histórico de Atos dos Apóstolos, nós vemos como que as igrejas semelhantes a nossas começaram. O Espírito Santo separando pessoas e enviando pessoas, usando circunstâncias diversas para espalhar o Evangelho e implantar igrejas por todo o globo terrestre. E nós estamos aqui para a glória do Senhor, então, já há 41 anos, né? 41 anos, Igreja Batista Irmão. E quando o Senhor Jesus Cristo voltar, quando Ele vier julgar todos os homens, no dia do juízo final, todos os que participam dessa igreja haverão de ver tantas quantas pessoas foram conquistadas por reino de Deus através da ministração que o Senhor trouxe a esta igreja, Batista Irmão. Tantas e tantas pessoas que aparecerão na eternidade, no dia do juízo final, e que a igreja Irmão, hoje com o ministério do pastor Glaicon, antes com o pastor Almir, verão as pessoas que nasceram de novo através da pregação do Evangelho nesta igreja. Amém? Nesta igreja. Então, cantamos aqui apropriadamente uma música, né, um cântico que diz que nada vai prevalecer contra a igreja, né? Parafraseando aqui, a igreja vai vencer tantas e tantas circunstâncias contrárias, adversidades, inimigos, se levantaram e se levantam, e tem, mas ninguém venceu e nem vai vencer essa igreja, porque essa igreja é fundada pelo Senhor Jesus. E Ele disse: edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Você pode aplaudir o Senhor por isso? Glória a Deus. Então é uma alegria muito grande para mim estar aqui nesta noite, ministrando, né, nesse aniversário da igreja. E eu quero, então, que os irmãos abram comigo a Bíblia. Nós vamos ler no livro de Êxodo. Abram Êxodo. Nós vamos ler no capítulo 17 de Êxodo e aprender com, mais uma vez, o povo de Deus da antiga aliança, Israel. Nós vamos aprender com eles, com o acontecimento na vida deles, algumas coisas que têm a ver conosco hoje, Igreja Batista Irmão, e tem a ver com cada um de nós cristãos que estamos aqui nesta noite. Nós vamos olhar para esse registro, né, que Moisés fez no livro de Êxodo, e o Espírito Santo vai ministrar ao nosso coração, cada um de nós aqui, o que nós precisamos entender e aprender nesse tempo que nós estamos vivendo, né, na caminhada que nós temos pela frente.
O tema que eu quero falar, então, nós estamos no aniversário da igreja, né? E eu quero falar sobre o tema Deus sempre cumpre a sua parte na aliança que fez conosco. Deus sempre cumpre a sua parte na aliança que Ele fez conosco. Amém? Você pode repetir comigo? Deus sempre cumpre sua parte na aliança que Ele fez conosco. Então você já começa a pensar nisso, Igreja Batista Hermon. Deus cumpre a sua parte. E cada um de nós que estamos aqui, estamos nessa igreja, nós somos chamados pelo Senhor para estar aqui, agora, nesse tempo. E neste momento que nós estamos aqui, nós temos uma chamada de Deus e nós temos uma promessa de Deus. Uma promessa de Deus. A exemplo do que aconteceu com Israel, e tudo que está na Bíblia com Israel é para nosso exemplo. O exemplo do que aconteceu com Israel é o que está acontecendo conosco. Deus chamou Israel e fez promessas e alianças com Israel. E nós vamos passear rapidamente aqui nas Escrituras e vermos os passos que Deus deu e cumpriu a sua aliança. E Deus tem uma aliança com a Igreja Batista Hermon. E Deus chamou os crentes da Igreja Batista Hermon e fez uma aliança com os crentes. E temos promessa. E neste exato momento, Deus está cumprindo a sua aliança para conosco. E nós vamos ver, olhando para Israel, os acontecimentos aqui no texto, e nós não vamos ficar só no texto de Êxodo, vamos ler um pouco de mais textos, tudo isso para que nós possamos compreender o que nós temos pela frente. Por que que nós estamos nesse exato momento da nossa vida cristã? O que está acontecendo exatamente nesse momento da nossa vida cristã, na Igreja Batista de Gilgal, olhando para Israel. Êxodo capítulo 17, então, versículo 1. Vamos ler até o versículo 7 aí. Todos acharam? Tendo partido toda a congregação dos filhos de Israel do deserto de Sim, fazendo suas paradas, segundo o mandamento do Senhor, acamparam-se em Refidim, e não havia ali água para o povo beber. Contendeu, pois, o povo com Moisés e disse: dá-nos água para beber. Respondeu-lhes Moisés: por que contendeis comigo? Por que tentais o Senhor? Tendo aí o povo sede de água, murmurou contra Moisés e disse: por que nos fizeste subir do Egito para nos matares de sede a nós e nossos filhos e aos nossos rebanhos? Então clamou Moisés ao Senhor: que farei a este povo? Só lhe resta apedrejar-me. Respondeu o Senhor a Moisés: passa diante do povo e toma contigo alguns dos anciãos de Israel. Leva contigo em mão o bordão com que feristes o rio e vai. Eis que estarei ali diante de ti, sobre a rocha em Horebe. Ferirás a rocha, e dela sairá água, e o povo beberá. Moisés assim o fez na presença dos anciãos de Israel. E chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel, e porque tentaram ao Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Está o Senhor no meio de nós ou não? Amém. O pastor já orou, então nós não precisamos estar orando neste momento. Eu quero chamar a atenção para o texto que nós lemos. Parece um texto um pouco... parece que estamos com um texto
um pouco negativo, né? Se nós olharmos assim, parece que está com um pouco negativo. Mas o que queremos trazer de essência desse texto para a gente é o compromisso de Deus, o relacionamento de Deus com o seu povo. É como Deus se relaciona com o seu povo, o povo que ele tirou do Egito. E nós nem precisamos falar que ao ler aqui, nós vemos que é um povo de, como diz a Bíblia na sua linguagem, de dura serviço, de coração duro, um povo impaciente. Mas o povo de Israel não é muito diferente de nós hoje, não. Sabe? De repente nós lemos aqui, olhamos a história de Israel e nós achamos que povo difícil, né? Que povo complicado. Mas sabe, meus amados, muitas vezes nós somos semelhantes aqui também. Quando os líderes, pastores das igrejas, né, dão uma olhada para o rebanho que estão conduzindo, muitas vezes essa situação de impaciência, de pressão, muitas vezes acontece no meio do povo de Deus. E aí é muito importante que a liderança, né, quem está na frente, saiba que o Senhor Deus é que está conduzindo a coisa toda, o negócio. É o Senhor que está conduzindo. Bom, então as experiências, como eu comecei dizendo, né, as experiências de Israel servem para nos ensinar. As experiências que aconteceu. Veja, tudo que está no Velho Testamento, que se refere a Israel, né? O Velho Testamento é, na realidade, uma sombra para o Novo Testamento. Muitos dos acontecimentos que estão no Velho Testamento, eles apontam para uma outra realidade. Não são acontecimentos casuais, mas Deus que está no controle da história, está dirigindo a história do seu povo no Velho Testamento, mas de olho, né, já no futuro, ou no futuro, o que está acontecendo no Velho Testamento já está apontando para o que vai acontecer no futuro. Então, é muito importante que eu e você, ao lermos, então, as histórias no Velho Testamento, possamos ver que muita coisa que aconteceu ali, na realidade, tinha muito a ver conosco. Quer ver uma confirmação disso? Se os irmãos quiserem abrir, o apóstolo Paulo escreveu, e nós vamos usar bem esse texto também como base para nos ajudar aqui a entender, 1 Coríntios, primeira carta que o apóstolo Paulo escreveu aos Coríntios, capítulo 10, versículos 1 a 3, vou destacar alguns versículos aqui, como que o apóstolo Paulo faz essa ligação dos acontecimentos de Israel conosco, com a igreja de apóstolo Paulo da época, a igreja batista Hermon hoje. Então, Hebreus 10, versículo 1 diz assim: ora, irmãos, não quero que ignoreis que nossos pais estiveram todos sob a nuvem, e todos passaram pelo mar, tendo sido todos batizados, assim na nuvem como no mar, com respeito a Moisés. Todos eles comeram de um só manjar espiritual. Versículo 6. Ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, a fim de que não cobicemos as coisas más como eles cobiçaram. Eu destaco então, amados, a primeira parte do versículo 6 aí, a primeira parte, ora, estas coisas se tornaram exemplos para nós, né? E o versículo de número 11, aí do mesmo capítulo 10, também reafirma aí, olha, versículo 11, estas coisas lhes sobrevieram como exemplos, e foram escritas para a advertência nossa, de nós outros, sobre quem os fins dos séculos têm chegado. Mais claro do que isso? Não tem, né? Então, tudo a ver, o que está acontecendo com Israel, tudo a ver com a igreja hoje. Que o apóstolo Paulo está escrevendo para a igreja aos Coríntios, e escreve para a gente, para nós hoje, que o que aconteceu com eles foi registrado, foi escrito para exemplo nosso.
Então, nós podemos dizer, sem sombra de dúvida nenhuma, que muitas coisas o Senhor estava dirigindo que acontecesse daquela forma, para que fosse registrado para o nosso ensino, para que nós, ao olhássemos para a história de Israel, para a história de Israel do Velho Testamento, pudéssemos aprender. Né? E está escrito para exemplo nosso. Então, serve para nos ensinar. Então, agora nós vamos voltar aqui no texto de Êxodo, e no contexto até, né? No contexto até de Israel, neste momento aqui, onde eles já estão no deserto, né? O povo de Israel está no deserto, e depois que eles saíram, esse texto está no contexto de depois da saída do Egito, não é isso? Moisés, recapitulando aqui e rapidamente, Moisés é enviado pelo Senhor para tirar o povo dele que estava no Egito. Há cerca de 430 anos ficaram lá. Cresceram no Egito, multiplicaram, mas o Egito não era o lugar que o povo de Deus ia ficar. O Senhor Deus já tinha feito uma promessa, né, aos patriarcas, Abraão, Isaac, Jacó. O Senhor Deus já tinha feito uma promessa para os patriarcas, de que o povo dele, de Abraão, seria um povo que seria abençoado, e através de Abraão, e através do povo de Abraão, todas as nações da terra seriam abençoadas. Mais uma vez eu quero dizer que a visão do nosso Deus, a visão do Velho Testamento, não está com o povo limitado de Israel, mas quando o Senhor está falando com Abraão, que nele, ou na nação dele, que todas as nações da terra seriam abençoadas, ele estava falando justamente do povo que iria ampliar na face da terra. O povo que hoje é ampliado na face da terra. Não simplesmente o Israel que saiu do lombo de Abraão, mas o Israel que saiu do lombo do Senhor Jesus. Amém? Amém? E aí nós estamos. Porque é a igreja que no final de tudo é a família de Deus que abençoa todos os povos da terra. Mas o Senhor falava isso prefiguradamente para Abraão. Então, como nós sabemos, o povo cresceu no Egito, e depois de alguns anos, 430 anos, o Senhor então levanta Moisés, e Moisés vai tirar o povo de lá. E diz-nos a Bíblia que o Senhor, com mão forte, tira o seu povo do Egito. Eles estavam dominados, governados pelo faraó, escravos, sem perspectiva, mas o Senhor levantou o seu servo, e o seu servo foi lá, operou sinais e prodígios e tirou o seu povo. Aqui nós temos de novo um exemplo nosso, igreja, porque também nós estávamos escravos no Egito, dominados, né, pelo príncipe deste mundo tenebroso, mas o Senhor mandou o seu servo, o Senhor mandou o seu servo, o Senhor Jesus Cristo, o próprio Deus, encarnou e veio aqui e nos tirou com mão forte, operando sinais e prodígios e milagres, e o Senhor nos tirou e nos comprou para si. Glória a Deus! Então olhamos para Israel aqui e nos vemos hoje, 2026, né? Nos vemos aqui nessas páginas. Então, eles começaram a caminhar no deserto. Depois de sair do Egito, agora o Senhor começa a caminhar, né, com o seu povo. A caminhada no deserto, pelo deserto, devia ser feita. Eles não poderiam parar lá, porque no deserto não era o lugar do povo de Deus. Então eles começaram a caminhar, saiu do Egito, mas eles começaram a caminhar no deserto. Eles não pararam. O Senhor estava com eles no deserto, né? E tinha assim, a promessa de entrar na terra prometida. O Senhor falou com o seu povo, através do profeta Moisés, que eles haveriam de entrar na terra prometida. O Senhor fez essa promessa para eles. Então, as experiências do povo de Deus começa quando nós olhamos, veja bem, a experiência do povo de Deus começa com a derrota dos seus inimigos. As experiências, eles não poderiam vencer os seus inimigos.
estavam dominados ali, mas as experiências do povo de Deus começam ao vencer os seus inimigos. Êxodo 14, vamos voltar lá em Êxodo 26. a 31, vamos ler aqui. (14, 26), eu estou lendo para 26, 14, 26. Disse o Senhor a Moisés: estende a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros e sobre os seus cavalarianos. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retornou à sua força, e os egípcios foram de encontro a ele, e o Senhor derrubou os egípcios no meio do mar. E voltando as águas, cobriram os carros e os cavalarianos de todo o exército de Faraó, que os haviam seguido no mar. Nem ainda um deles ficou. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muros à sua direita e à sua esquerda. Assim, o Senhor livrou Israel, naquele dia, da mão dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E viu Israel o grande poder que o Senhor exercitara contra os egípcios. E o povo temeu ao Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. Amém? Eles viram, então, o início aqui são com os inimigos do povo de Deus sendo derrotados, experimentaram a morte. É muito interessante nossa caminhada enquanto igreja, né, para que nós possamos obter as promessas de Deus. A primeira coisa que o Senhor Deus fez foi vencer os nossos inimigos. O Senhor Jesus venceu os nossos inimigos. E Ele venceu os nossos inimigos lá na cruz do Calvário. Quando Ele morreu na cruz do Calvário, lá Ele venceu o inimigo, um dos piores inimigos nosso, o pecado. Venceu o pecado na cruz. Nós nos complicamos todos na nossa vida com essa situação de pecado, e estávamos dominados, mas o Senhor Jesus foi lá e venceu o pecado. Venceu na cruz, e na cruz, ao vencer o pecado, também Ele venceu toda a potestade, todo o reino contrário a Deus, todos os inimigos de Deus. Diz a Bíblia que Ele venceu na cruz, despojando todo o principado e potestade, triunfou neles na cruz do Calvário. Aleluia, glória a Deus! A nossa vitória, pode aplaudir. O Israel antigo, com os milagres do Senhor e a libertação que o Senhor fez do império egípcio, e os nossos também, a nossa vitória foi com o Senhor Jesus Cristo, vencendo na cruz do Calvário, vencendo a morte, e por fim, ressuscitou ao terceiro dia, e agora nos deu a condição de sermos justificados eternamente, e assim pertencemos ao Senhor para sempre. Aleluia, glória a Deus! E o Senhor operou esse milagre aí. Então o povo de Israel teve a situação de ver os seus inimigos sendo derrotados. Porém, amados, tem alguma coisa que nós precisamos olhar aqui, porque como o apóstolo Paulo falou, tudo que está escrito, que aconteceu com eles, foi escrito para nos ensinar. Para nos ensinar. Assim que o povo saiu do Egito, eles foram para o deserto e caminharam no deserto.
Eles não entraram na terra prometida imediatamente. Poderia ter entrado imediatamente. O percurso era razoavelmente perto, não era tão longo. Mas o Senhor Deus levou Israel a caminhar pelo menos 40 anos. E ele tinha um propósito nisso. Foi um tempo, né? Foi um tempo em que Israel caminhou. E o Senhor tinha um propósito nisso. E quais eram os propósitos de Deus, né? Quero lembrar aqui que os verdadeiros inimigos também, não necessariamente os verdadeiros inimigos, sim, o Egito era inimigo, mas o verdadeiro inimigo, um inimigo destacado do povo, que caminhou no deserto, não era necessariamente, preste atenção aqui, não era necessariamente Faraó e aqueles egípcios. O inimigo deles, por incrível que pareça, e a aplicação é verdadeira também para nós, Igreja Batista Hermon, Dona Gilgal, né? Batista Hermon, nós temos esses inimigos espirituais, mas eles foram derrotados. Nós temos o pecado, mas ele foi derrotado. Mas nós estamos também, a exemplo de Israel, caminhando no deserto. Nós ainda não entramos vamos dizer, na terra prometida, assim, no descanso eterno. Vou até mencionar isso um pouco mais para frente. Nós ainda não entramos. Resta para o povo de Deus um descanso prometido. Mas nós estamos caminhando no deserto. E no deserto é o lugar de provação. Provação. E no deserto, o maior inimigo do povo no deserto, sabe quem é? O maior inimigo no deserto. Vamos ler aí 1 Coríntios, e eu vou, obviamente, fazer inferência. Coríntios 10, versículo 5, versículo 7 a 9 e versículo 10. Vamos lá, versículo 5, 1 Coríntios 10, 5, diz assim: entretanto, Deus não se agradou da maioria deles, razão porque ficaram prostrados no deserto. Versículo 7. Não vos façais, pois, idólatras, como alguns deles. Porquanto está escrito: o povo assentou-se para comer e beber, e levantou-se para divertir-se. E não pratiquemos imoralidade, como alguns deles o fizeram, e caíram num só dia 23.000. Versículo 9. Não ponhamos o Senhor à prova, como alguns deles já fizeram, e pereceram pelas mordeduras das serpentes. Versículo 10. Nem murmureis, como alguns deles murmuraram, e foram destruídos pelo exterminador. Então, o versículo de número 5 diz: Deus não se agradou de uma parte deles, uma maioria deles, e explica o porquê. E agora eu digo, o maior inimigo que muitos cristãos enfrentam hoje, e que eles enfrentaram lá, o maior inimigo não era Faraó, nem eram os demônios, o maior inimigo era eles mesmos, o eu deles, a vontade própria, a vontade contrária à de Deus. Era o coração duro, o coração impenitente, um coração que não se convertia. O eu. Jesus Cristo no Novo Testamento, e nós sabemos disso, várias vezes disse, mas registrado mais pelos seus apóstolos, no Evangelho registrado, disse: aquele que quiser me seguir, aquele que quiser ser meu discípulo, quiser me seguir, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. Aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo,
tome a sua cruz e me siga. E essa é a visão do Novo Testamento todo para o povo de Deus. Nós, os cristãos, somos chamados para seguir ao Senhor Jesus e não seguir os desejos do nosso coração, não seguir a vontade da nossa carne. O maior inimigo de Israel foi o próprio ego deles, as próprias vontades caídas, da qual muitos deles sucumbiram. E aqui a Bíblia diz que muitos ficaram pelo caminho. O Senhor cumpriu a sua promessa para com Israel, porque Ele disse que tiraria Israel do Egito e o introduziria na terra prometida. E quando nós lemos todo o Velho Testamento, sim, Deus cumpriu a sua palavra. Israel foi Josué que introduziu Israel na terra de Canaã, cumpriu, Israel entrou, mas especificamente algumas pessoas que saíram do Egito não entraram. Por quê? Porque foram reprovados no deserto, reprovados no momento de prova. A palavra para nós aqui, então, Igreja Batista Hermon, nós estamos no momento de prova, estamos a exemplo de Israel, caminhando no deserto. Nós ainda não entramos no descanso eterno. Nós já estamos em Jesus, que é a terra prometida, né? Estamos, mas em Jesus, na terra prometida, nós temos muitos inimigos, nós temos muitos adversários, nós temos muitas coisas para conquistar, para a glória do Senhor. E nós vamos conquistar muitas coisas em Jesus, à medida que nós obedecermos o Senhor Jesus, à medida que nós nos submetemos ao Senhor Jesus, ao seu senhorio, à sua direção, nós vamos experimentar na vida aqui vitórias para a glória do Senhor e, por fim, no final de tudo, seremos introduzidos no descanso do Senhor, como Ele prometeu. Sabe por quê? Porque o nosso Deus, Ele é fiel e Deus cumpre a sua parte na aliança. O que Ele prometeu para Israel, Ele fez. Israel entrou. Mas infelizmente muitas pessoas ficaram no meio do caminho. Então a palavra para nós aqui que estamos nesse deserto, porque o objetivo do deserto é provar o coração das pessoas. O objetivo do deserto era mostrar a fidelidade de Deus para com seu povo. O objetivo no deserto era deixar exemplo para o povo de Deus do futuro. E isso tudo aconteceu. Então, um dos propósitos do deserto é provar o coração do povo. Nós não fomos imediatamente para a glória, assim, quando nós cremos em Jesus, porque nós estamos no momento de prova. Mas sabe de uma coisa? Sabe o que Deus quer fazer com você no final? Colocar o carimbo: aprovado, 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 aprovado. O Senhor Jesus disse: no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo, Ele venceu. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Nós vamos ser provados, nós vamos passar por tribulação, mas o Senhor é fiel, Ele está conosco, Ele cumpre a sua parte, Ele vai nos introduzir na terra prometida, no descanso eterno. Aleluia! Glória a Deus! 41 anos de igreja, e se nós tivermos mais 50 anos aqui, o Senhor vai conduzir este povo, dia após dia, para vencer, para a glória do nome dEle. Então eu e você temos que ter disposição ao olharmos, né, ao olharmos para a história de Israel e aprendermos a evitar as coisas que trouxeram problemas e embaraço para a vida deles. Coisas que impediu com que eles de repente crescessem, alguns deles crescessem, desenvolvessem. Cada um de nós, crentes da Igreja Hermon, que estamos aqui, saiba de uma coisa, eu e você estamos num período de prova. Prova, onde os adversários se levantam, e o pior adversário nosso somos nós mesmos. Que eu e você possamos ter hombridade, coragem, de fazer o que o Senhor Jesus falou: crucificar a nossa própria carne, crucificarmos o nosso próprio eu e nos submetermos completamente à direção e ao governo do Senhor Jesus na nossa vida. Se eu e você fizermos isso e continuarmos a fazer isso, sabe por quê? Você que está aqui na igreja, você que participa dessa igreja, você que está em comunhão nessa igreja, você que está no trabalho dessa igreja, você está nesse caminho.
Você está no caminho. E só você sabe as dificuldades que você tem enfrentado. E só você sabe os inimigos que têm se levantado contra você. Praticamente todos que estão aqui, sem dúvida nenhuma, várias adversidades se levantaram para que você não estivesse no culto hoje. Imagina na vida da igreja, participando na vida da igreja. As diversidades são muitas, as dificuldades são muitas. E muitas das vezes o nosso coração começa a querer, sabe, satisfazer a nossa vontade. Ah, não, me humilhar para quê? Pedir perdão para quê? Me reconciliar com o outro para quê? A minha vontade não é essa. A minha vontade é também, sabe, de dar o troco. Aquele que pisou no meu pé, eu também vou pisar no outro também. Essa é a vontade. Muitas vezes nós sabemos a vontade do nosso coração. Mas o que nós precisamos saber é qual que é a vontade de Deus para a nossa vida. E aí nós precisamos executar a vontade de Deus para a nossa vida. Porque Jesus, quando esteve no momento crucial, na batalha crucial, ele orou ao Pai e falou: Pai, se possível for, afasta de mim esse cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua vontade. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus. É a tua vontade. E sabe qual é a vontade de Deus para a sua vida? Que você siga Jesus, que você sirva a Jesus até o final, e que você passe pelo deserto, e que enfrente as intempéries, que enfrente as dificuldades. Mas sabe de uma coisa? O Deus Todo-Poderoso que está com você no deserto, Ele providencia todos os recursos para que você seja vitorioso no deserto. Aleluia! Ele providencia todos os recursos para você ser vitorioso. Você não está sozinho nessa caminhada. Você tem o melhor ajudador, que é o Espírito Santo de Deus em você. Jesus colocou o Espírito Santo como selo na sua vida. Você pertence a Deus. Então, continue a marchar, continue a caminhar, porque o que nós temos pela frente é o descanso que o Senhor Deus nos promete em Cristo Jesus. Você pode aplaudir o Senhor? Hebreus, nós já estamos encerrando, capítulo 12, nós temos a seguinte palavra, Hebreus capítulo 12. Versículo 1 a 3 diz assim: portanto, também nós, visto que temos a rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fadigueis, desmaiando em vossas almas. Portanto, nós que temos tão grande nuvem de testemunha, o autor de Hebreus fala, depois de citar as experiências de Israel, ele diz: nós que temos tão grande nuvem de testemunha, deixemos o pecado, o embaraço que tão de perto nos rodeia e corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Olhando para Jesus. Olhando para Jesus. Segunda-feira olhando para Jesus, terça-feira olhando para Jesus, quarta-feira olhando para Jesus, quinta-feira olhando para Jesus, sexta-feira olhando, sábado olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Amém? Glória a Deus. Podemos aplaudir o Senhor. E o apóstolo Paulo conclui essa fala de Hebreus no capítulo 15, versículo 58, e encerra aqui, dizendo a seguinte palavra: portanto, meus amados irmãos, sede firmes,
inabaláveis e sempre abundantes na obra do Senhor, sabendo que no Senhor o vosso trabalho não é vão. Amém? Amém? Vamos olhando para o futuro, porque Deus fez uma promessa para nós. Ele fez a promessa de que todo aquele que crê em Jesus passou da morte para a vida. Ele fez a promessa de todo aquele que crê em Jesus, como diz as Escrituras, não entrará em juízo, mas passou da morte para a vida. Olhando para Jesus, olhando para as promessas, sabendo que o nosso Deus é poderoso para cumprir a sua parte na aliança, e Ele vai cumprir. Amém? Não sei quantos cultos teremos aqui, não sei quantos anos teremos aqui, mas tantos quantos o Senhor nos der, nós vamos perseverar até chegar aquele dia, o dia em que o Senhor Jesus voltará, e aí então, aqueles que morreram em Cristo vão ressuscitar, e nós encontraremos com o Senhor nos ares, e estaremos para sempre com o Senhor. Amém? Para sempre com o Senhor. Aleluia! Glória a Deus! Quando se fizer chamada, lá estarei, quero estar lá. Glória a Deus. Deus, em nome de Jesus,